Capítulo 15, versículos de 1 a 3, 11 seguintes. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola. Versículo 11: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi posto a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados lá na casa de meu pai tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Palavra da salvação. Eu disse que a gente continuaria esse trecho. Meus irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar eu queria dizer da alegria de estar aqui. Não só na Canção Nova, onde estou toda semana, mas a alegria de estar nesse acampamento. Eu vim pensando pela estrada hoje de manhã, será que não houve algum erro na hora em que fizeram a escolha daqueles que iam falar? Porque eu fiquei matutando na minha cabeça e me lembrando de alguns anos atrás, quando, como vocês, eu também me arrumava a mochila, ia para aqueles retiros para ver o Padre Jonas falar, o Fradão falar, o Padre Haroldo que me ensinou tudo que eu aprendi na renovação, Padre Jonas também, né? Falei, será que eles não estão enganados? Vai ver que é o Léo Perche. Vai ver que é o Léo Passini, mas era eu. Então vocês vão ter que se contentar também, porque Deus começa sempre pelos piores, ao menos o Evangelho diz. E esse trecho do Evangelho é fabuloso para o tema desse acampamento, onde nós vamos conversar sobre assuntos muito sérios, de modo especial o problema da droga, da dependência que está afundando e levando nossos jovens. Esse menino do Evangelho é você. Esse menino do Evangelho sou eu. Esse menino do Evangelho somos todos e somos cada um de nós no nosso maior e mais profundo desejo. Eu quero ser feliz. E aliás, essa é a grande vocação do ser humano, pois é para isso que nós somos criados. Deus criou a cada um de nós a sua própria imagem e semelhança, portanto, criou-nos para que a gente seja feliz. E esse menino queria ser feliz. E ele não estava feliz na casa do pai dele, ou ao menos achava que não estava. E ele pensava, quando eu serei feliz, como todo jovem também pensa. E ele achava que não era feliz porque, quem sabe, ele não tinha todo o dinheiro que ele queria ter para gastar, para comprar aquela roupa que ele queria comprar, para fazer a festa que ele queria fazer.
E ele queria ser feliz, mas achava que não era feliz, porque tinha ali o pai que representava a lei, a norma, que representava a obediência, e ele queria ser livre, ele queria ser dono do seu nariz, ele queria ser feliz. Aliás, aqui nós vemos as 3 grandes aspirações da felicidade humana: a felicidade do ter, a felicidade do poder, a felicidade da liberdade, a felicidade do prazer. O possuir, o poder e o prazer. Os 3 P's que tanto derruba de modo especial nossos jovens. Esse menino pensou: eu quero ir para um lugar longe, distante, aonde não existe norma, aonde não existe lei. E agora ele estava feliz. Ele tinha dinheiro. E ele fez uma ruptura tão grande com o pai, que ele não se contentou em pedir algum dinheiro ao pai, uma mesada maior ao pai, ele pediu a própria herança. E quando é que a gente ganha herança? A gente ganha herança quando o pai morre. É como se ele dissesse para o pai: pai, para mim você está morto. Machucou o pai. E ele foi embora. Feliz, alegre. Ele tinha dinheiro, ele tinha liberdade, ele podia fazer aquilo que ele bem entendesse. E ele vai para esse país distante. E aí a vida vira uma festa. Muito sexo, muita droga, muito rock and roll. Era o primeiro Woodstock da época foi esse. Aquela liberdade absoluta, festa, ninguém para perturbar, ninguém para encher as paciências. Eu agora sou feliz. Ah, meus irmãos, é assim que o encardido continua fazendo. O encardido é o pai da mentira. Quando Adão e Eva viviam no paraíso, ele também foi lá perturbá-los. Isso aqui não é felicidade, não. Felicidade é você ser livre. Você pode ser igual a Deus. Você pode ser um Ibermensch, um super-homem. Você pode ser o seu próprio Deus. E foi enganando, até que o ser humano acreditou. O encardido também enganou esse menino. E o encardido continua enganando centenas, dezenas, milhares de jovens. Porque o encardido sabe a força que vocês têm. A única força humana capaz de mudar o mundo são os jovens. Única. Mas o jovem é igual um touro. Ele não sabe a força que tem. Se o touro soubesse que é forte, você acha que alguém punha canga nele? Se o leão pensasse que era mais forte do que o homem, alguém o colocaria numa jaula? Não, ele engana. O encardido está enganando os jovens. O encardido, para poder agir no mundo, ele tem que prender o jovem. Mas para prender, a tática dele continua sendo a mesma, é seduzindo, enganando, mas fazendo a pessoa pensar que ela é livre quando ela está presa. Eu nasci no dia que fazia 10 anos de casados. Olha que presente papai e mamãe ganhou. 10 anos veio eu. E eu fui o 9º filho. Meu filho. Lá em casa era assim. Que era igual a banheira de rodoviária. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Morava na roça. Mamãe não tinha babá. O único que tinha é que nós babava, mas o resto... Agora você imagina lá na roça, lá no Biguá, sem luz elétrica, sem água encanada, 2 quartos, sala e cozinha. Como é que mamãe cuidava daquela pilha toda? Mamãe inteligente.
A mãe pediu ao papai, ele fez um caixote de madeira. Ela forrou o caixote com um colchão de palha e punha nós lá dentro. Eu quero ver você traduzir isso. Caixote. Aí mamãe ia lavar a roupa, mamãe puxava o caixote. E nós lá dentro. Mamãe ia costurar, puxava o caixote. De vez em quando jogava uns bolão de fubá lá dentro. Por isso que lá em casa é tudo bonito assim, gordo. Então a mamãe, para ela poder trabalhar e pensar, ela punha os filhos, porque depois ainda veio mais 3. Ué. Lá no Biguá, quando passava carro, a gente corria tudo na porteira para ver o carro, né? E quando passava avião, a gente corria tudo escondido embaixo da cama. Eles falavam que o avião trazia neném. Lá em casa já tinha 12. Se ele para e joga mãos quadradas, tem que fazer mais caixote, né? Então a mamãe, para poder trabalhar e pensar, ela punha a gente dentro do caixote. O encardido resolveu copiar a mamãe. E o encardido pensou assim, a dona Nazaré, para poder trabalhar, ela põe as crianças no caixote. Aí o encardido reuniu a turma de encardidinho dele lá, né? Falou, nós vamos ter que fazer assim com o jovem. Se a gente quer mandar no mundo, a gente tem que encaixotar o jovem. Aí o outro encardido, meio burrinho, falou, você é burro, rapaz. Os filhos da dona Nazaré, quando eles crescerem, eles vão sair tudo do caixote. O jovem já é grande, você acha que o jovem vai aceitar ficar dentro do caixote, só anda? Falou, não, ó, mas nós vamos colocar o jovem dentro do caixote, mas primeiro nós vamos pôr na cabeça dele, que é dentro do caixote que ele é livre. Ah, rapaz, a tática é boa. Leu aí. Dá certo. Deu certo com Adão e Eva. Deu certo com aquele menino lá de Lucas 15. Vamos colocar os jovens no caixote. Por isso o encardido e todos aqueles que trabalham a seu serviço, que infelizmente hoje é uma turma, o serviço que eles fazem é caixotes para prender os jovens. Caixote da moda, por exemplo. Por que a moda muda tanto? Porque o jovem tem que achar que ele vale pela roupa que ele veste, não é pelo corpo que ele tem. O jovem tem que começar a perder a autoestima em si. Ele tem que ficar se comparando. Ele olha para o outro e fala, nossa, o outro tem roupa melhor, tem carro melhor. E eu sou feio. A coisa que o encardido mais gosta, sabe qual é o louvor ao encardido que ele mais gosta? É quando um jovem chega no espelho e fala assim, eu sou feio. Aí o encardido olha para Deus, olha lá, sua imagem e semelhança lá, ó. Porque o encardido não pode atingir Deus, então ele tenta atingir imagem e semelhança que somos nós. E acima de tudo tenta atingir como? Deformando, enfeiando a gente. Então o caixote da moda, o jovem começa a pensar, eu não valo nada. Só se eu estiver bem vestido. Só se eu tiver com aquela roupa, com aquela marca. Diz que a Nova Era investe até em marca de roupa. É por isso. A Nova Era é o jeito novo que o encardido usa de apresentar o pecado sempre velho. Então o jovem passa a entrar no caixote da moda e dizer, eu não valo nada, quem vale é a minha roupa. E aí as pessoas ainda olham e falam, nossa, agora você está bonito, hein? Vai reafirmando, vai realçando. E a gente vai acreditando. O caixote dos meios de comunicação social, todos eles hoje, os grandes meios de comunicação social, que é uma potência, você vê que maravilha, nós estamos falando para o Brasil inteiro, através do sistema Canção Nova de Comunicação. Como é que são usados os grandes canais de televisão hoje? É caixote, até o formato já diz.
É para pregar o sexo livre, a prostituição, a violência. Vê se você acha num filme, numa novela, um jovem que trabalha, um jovem honesto, um jovem sério, um jovem que reza, um jovem que namora direito. É tudo fútil. O jovem só pensa em comer, ir para o shopping e transar. Só isso que é o jovem da televisão. E usar roupa chique. Então, o encardido tem uma paciência medonha. Ele vai devagarinho, ele vai seduzindo. É igual o bom pescador. O bom pescador, ele vai lá, ele joga. Se ele quer pegar o peixe grande, ele não puxa na primeira vez, ele deixa. O peixe vem e morde. Ele ainda dá um pouco de corda para o peixe achar, né, comer uma minhocona desse tamanho. E a hora que o peixe se distrai, a cordinha o peixe não enxerga, porque aquilo é de nylon. Se o peixe soubesse, ele avisava os outros peixes: ó, quando você vê uma minhoca, primeiro você passa o rabo por cima da minhoca, para ver. Se tiver uma cordinha, você não come. O encardido vai fazendo assim, ele vai dando minhoca, ele vai dando o que o jovem gosta: liberdade, né? Dinheiro, moda. O caixote dele por fora é uma beleza, bonito. E o jovem então vai entrando nesse caixote. O caixote da música hoje é impressionante, gente. Eu não sei como é que pode determinados grupos musicais e determinadas músicas fazer sucesso. É uma vergonha para a gente. Só tem que pôr moça pelada, rebolando, todas elas têm o mesmo ritmo, é uma porcaria. Mas as nossas crianças já estão sendo encaixotadinhas. O caixote do sexo livre, que prega a torta direito o que bem entende, e o grande e terrível caixote que junta todos eles, o caixote que amarra todos eles, o caixote que também é o prego que vai pregando todos eles, o caixote que é a arma número 1 do encardido hoje para destruir, para despersonalizar, para enfeiar o nosso jovem, é a droga. E a gente que vive com jovens drogados, meu Deus. Vocês lembram de uma revista, eu acho que foi a Isto É, que trouxe na capa aquele cantor Rafael, não é Rafael? Ele tinha um grupo, né? Então a revista trouxe a foto quando ele era famoso ainda lá, namoravam as artistas, e embaixo a foto do dia que ele foi preso. Vocês lembram disso? Pois é isso mesmo, aquilo é um retrato do que o encardido faz com o jovem através da droga. Ele pega o jovem no melhor momento. Gente, eu já disse, o jovem não sabe a força que tem. Com essa força, com esse entusiasmo, o jovem pode mudar o mundo. E, no entanto, nós não temos nenhum setor da sociedade, nós não temos jovem. Embora só de 14 a 25 anos de idade representa 18 a 20% da população brasileira. O que é um absurdo. Se você pegar todos eles aí de hoje, 11, 12 anos que já viram jovem, até os 25, 26 anos, nós teríamos cerca de 25% da população brasileira. Mais ou menos um exército de 40 milhões. 40 milhões elege um presidente da República no primeiro turno. O único deputado jovem que tem lá ainda é de uma força de esquerda aí que só fala bobagem. Onde estão os jovens na política, na economia, nas decisões? E você acha que é por quê? Isso é vitória do encardido? O encardido sabe, é preciso destruir o jovem. O jovem precisa acreditar que ele não vale nada. O jovem precisa acreditar que a beleza e a força dele vem de fora, da roupa, do dinheiro, do carro, da droga. E o jovem vai entrando nesse mundo. Porque ele tem esse desejo desse menino. Ele quer ser feliz. No fundo do nosso coração,
diariamente a gente repete: eu quero ser feliz, consciente ou inconscientemente. Tudo aquilo que a gente faz é: eu quero ser feliz. E o encardido, sabendo disso, o encardido se aproveita muito da sociedade. A sociedade hoje está criando uma raça de jovens fracos, derrotados, crianças fracas e derrotadas. No Brasil fala-se que tem 16 milhões que hoje são dependentes químicos, desde a maconha até a pior de todas as drogas, a mais terrível, a que mais destrói, que é o álcool. Eu acho que o álcool é hoje a arma número 1 do encardido. É por aí que começa a seduzir o jovem. Porque o álcool pode atingir desde o jovem da classe mais alta, com as bebidas mais caras, até o jovem da classe mais baixa, com as bebidas mais baratas. O Brasil tem a bebida destilada mais barata do mundo. Aí o governo divide criar imposto. Divide ser uma fortuna um litro de cachaça. Mas esses grupos que estão a serviço do encardido é o que faz produzir a cachaça barata, que destrói, que despersonaliza, que mata famílias inteiras. Começa a matar já a criança quando o pai é alcoólatra. E a criança nunca pode chegar perto do pai, e quando chega é aquele bafo medonho. E ele não consegue falar. Como é triste ver um alcoólatra caído. Mas como é que começa isso? Às vezes dentro de casa. Tudo quanto é festinha, e às vezes até festinha de igreja. Ah, o que tem uma cervejinha? Eu acho que é por isso que Deus não abençoa muitas festas de igreja. Eu acho. Pela incompetência de se fazer uma festa, uma obra, onde a alegria vem única e exclusivamente de Deus. Nós temos salões comunitários que foram construídos a poder de brigas porque vendia cerveja, vendia cachaça. E por isso que hoje esses salões estão tudo cheios de teia de aranha. É preciso que a igreja comece a pensar no problema, que é uma doença já desde 1957, se eu não me engano, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença grave. Vocês vejam bem, gente, um pobre não encontra quem lhe dê um pão, um pobre não encontra quem lhe dê um prato de comida, mas encontra alguém que lhe pague um gole de cachaça. Tudo quanto é festinha de jovens hoje, de adolescentes, impressionante o número de adolescentes. Hoje já tem uma campanha bonita entre os jovens. Na minha época não, na minha época era moda fumar. Hoje há uma campanha entre os jovens, entre as crianças, contra o cigarro. Ótima campanha. Mas o cigarro não é 1/1000 da destruição, gente, de um gole de cachaça, de um gole de cerveja, que entra e gruda no seu organismo e vai te despersonalizando e vai destruindo. Hoje é preciso que os jovens, de modo especial, os jovens cristãos, as televisões cristãs, os rádios cristãos, começam a fazer uma campanha contra o álcool, para dizer para os donos dos botecos: existe jeito sério e honesto de ganhar dinheiro. E eu digo isso por experiência própria, porque eu sempre gostei de tomar cerveja, sempre. Eu tinha casa de meus amigos que eu chegava e eles já tinham ido comprar cerveja porque sabia que eu gostava. E eu sei que não é fácil dizer não. Mas quando eu perdi um irmão com 43 anos de idade ano passado, um pai de família,
que deixou 3 filhos. E eu cuidei dele dos últimos dias. Dodô era mais forte do que eu. Quando foi sepultado, tinha uns 30 e poucos quilos. Não era ele. A gente olhava para aquele corpo deformado e dizia, não pode ser ele. Bonito, moreno do olho verde, lindo. Mas que vitória do encardido. Graças a Deus, nos últimos dias de vida, graças à irmã Juscelmina, lá do hospital das irmãs de Santa Marcelina em São Paulo, ele se encontrou com Deus. Pude dar o sacramento da unção dos enfermos para ele no dia 10 de dezembro. E ele estava lúcido. Ele ainda me disse, anteontem foi seu aniversário de ordenação, né? Isso aí eu era o seu padrinho. Foi meu padrinho de ordenação. Um dos maiores presentes que Deus me deu foi poder dar essa unção dos enfermos e absolvição para ele. Morreu muito bem. Mas é terrível, gente. É terrível ver um homem de 40 e poucos anos ser destruído, ser sugado pelo encardido, é sugado. Sabe quando eu vejo uma criança com aquele canudinho assim tomando Coca-Cola? A cachaça é aquele canudinho que o encardido usa para sugar a dignidade da pessoa, a honra da pessoa. E começa como? Ah, o que tem? Tem no interior gente que pega a chupeta da criança e molha na caipirinha, e molha no quentão, e dá para a criança. Meu Deus, isso é um crime, além de ser um pecado. Jovens cristãos que vão fazer acampamento, é capaz que nesse acampamento tenha muitos que tenham trazido litro de bebida alcoólica que está na barraca. E se tiver, eu quero que você tenha coragem de jogar aqui depois da pregação. Ontem no Jornal da Band, uma das notícias era sobre as drogas. E diziam que lá no Rio de Janeiro existem mais ou menos 10 mil jovens a serviço do tráfico de drogas. Eu fico imaginando esse batalhão aqui agora, e mais aqueles que estão no Brasil inteiro pela televisão a serviço da vida. Eu fico imaginando esse batalhão aqui, saindo desse acampamento amanhã, com uma certeza: nós vamos ajudar a injetar Jesus Cristo na veia e no coração de cada jovem, branca por branca. Branca por branca, injeta a Eucaristia, que é vida. São Paulo já dizia que o salário do pecado é a morte. E essa é a tática do encardido. Ele vai seduzindo, no começo é gostoso. Por que a gente peca? Porque é bom. Se hoje o Papa viesse na televisão e a Canção Nova ia transmitir ao vivo, dizendo: olha, eu cheguei a umas conclusões novas sobre o pecado. Nada que era pecado é pecado. O pecado a partir de agora será dar martelada na ponta do dedo, ou a pessoa sentar numa chapa quente. Ninguém ia pecar mais. Dizer: padre, eu não posso ver o martelo que já vou metendo no meu dedo, padre. Padre, o senhor só sabe como é que é, né? Foi um momento de fraqueza, padre. Eu vejo uma chapa quente, padre, aquela chapa está chamando eu. Ela fala: vem, 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 e eu sento na chapa, padre. Não, ninguém ia pecar mais. E o encardido sabe disso. Aí o que o encardido faz? Ele troca a verdade de Deus pela mentira. Romanos 1,18. Ele apresenta a mentira como se ela fosse verdade. Ele pinta o pecado como uma coisa boa. Então o jovem toma uma cachaçinha e fica alegre, toma uma cerveja e fica alegre, toma quentão na festa junina e fica alegre. Eu sou contra até o quentão na festa hoje.
Hoje eu sou radicalmente contra. Tem álcool, sou contra. Se tem milhões e milhões de pessoas morrendo em consequência disso, não pode ser bom. Ah, padre, mas é só um pouquinho. Isso aí é igual essa novela que tem na Rede Globo, Suave e Veneno. Veneno nunca é suave. O encardido que pinta ele de suave. Veneno é veneno e mata. Então o encardido pinta o pecado aparece com uma cara boa. O pecado aparece sempre como gostoso. Na hora dá prazer, na hora traz alegria, na hora o jovem sente, ele fuma um baseado, meu, que bacana. Ele chega em casa, né? Ele está chapado, aí o pai dele começa a fazer assim na cara dele. Você acha que ele está vendo o pai dele? Ele imagina que aquele roqueiro que traga a guitarra. É assim que ele imagina. A mãe dele xinga ele, imagina que é a Madonna cantando. Ô, mãe, tudo legal, tranquilo, mãe, não tem problema não. Não vai entrar numa neura não, mãe. Só. O encardido é terrível, gente. Por isso que ele seduz. Por isso que a Bíblia diz que o pecado encardido apareceu como se fosse uma serpente, uma cobra. Ficava escondido ali no meio do mato, só observando qual é o ponto fraco de Adão e Eva. Vocês acham que, é claro, é uma descrição até poética, né, comparativa, mas vocês acham que a cobra chegou de surpresa e pegou uma fruta de surpresa? Óbvio que não. Aquela cobra, que a cobra se desfaz, a gente não vê a cobra está vendo a gente não vê. Ela fica olhando, e com certeza ela foi observando que Eva já ficava olhando para aquela árvore, achando bonita, que a fruta. E ela veio e oferece. Mas ao mesmo tempo a Bíblia quer mostrar que o pecado nos torna infantil. Qualquer criança sabe que cobra não fala. Mas quando a pessoa vai se seduzindo, se deixando seduzir, vai prendendo. O salário do pecado é a morte. É igual a rã. A rã é um dos bichos que consegue pular as alturas maiores em relação ao seu próprio corpo. Veja, nosso João do Pulo, que morreu há pouco tempo, ele quebrou o recorde com 17 metros, ainda salto triplo. E isso significa 6, 7 vezes o tamanho do seu corpo. A rã consegue pular 100 vezes o tamanho do seu corpo. Mas o que a rã mais gosta? Água. Então você pega uma frigideira, desce de fritar ovo, põe um pouco de água dentro e bota uma rã ali dentro e não assusta ela fica sossegada. Aí sem assustar você põe fogo embaixo da frigideira. A água começa a esquentar, mas o corpo dela se adapta, é termostático aquilo, né? Vai se adaptando a temperatura, vai se adaptando, a água começa a esquentar, o corpo dela vai esquentando junto. A água ferve, a rã morre. Como ela é burra! Podia ter pulado, a rã consegue pular 200 frigideiras. O encardido faz assim com a gente, ele vai esquentando a água aos poucos. E você vai se acostumando. Hoje você dá um passinho, não é de uma vez não, é igual o traficante também é assim. O traficante chega, ele te abraça, ele sempre aparece como uma pessoa muito simpática, ele sempre aparece como uma pessoa muito legal, colegão. Os primeiros baseados sempre são de graça, sempre. Eu me lembro, eu fumei maconha dos 12 quase até os 20 anos de idade, e foi assim. Menino da roça vem para a cidade, meio bobo, aí aparece aquele amigão, aquele colega, bacana. Mas o que tem? E aí você fuma uma vez, gosta, fuma outra, gosta, fuma outra vez, gosta, e daqui a pouco, mesmo que não goste mais, você já é um dependente, você já está amarrado, a água já está esquentando, você já tem necessidade dessa água, e vai esquentando e mata.
vai enfeiando a pessoa. Eu vejo meus filhos, hoje eu tenho 122 filhos. Já pensou, meu filho? Tenho filho de 63 anos. E tem filho que acabou de nascer. Nasceu 2 agora, dia 31 de maio. Dia de Nossa Senhora, visitação de Nossa Senhora. Afiarado. Criança, menino, homem, mulher. Quando eles chegam nas nossas casas, eles têm uma marca. Eles são tudo feio. E fedido. Não todos, alguns já chegam até de banho tomado. Mas uma vez chegou 3 menininhos da rua para mim. E eu saí na cidade, primeiro mandei o empregado fazer lá um café, compramos uns pão, pusemos lá, e aqueles comia. Aí peguei a minha caminhonete, saí na cidade pedindo roupa e comprando roupa de criança, né? Aí comprei lá umas 3 sacolas, cheguei em casa. E tinha uma mocinha junto, aí a empregada nossa foi dar banho na mocinha, e eu fui dar banho nos 3 meninos. Gente do céu. Eu tive que sair do banheiro várias vezes para pôr perfume no nariz. Dava ânsia de vômito, tanto que eles fediam. Ficava jogando a mangueirinha neles. Lava aí, meu filho, lava esse negócio aí. Mas fedia. Levou muito tempo para eles parar de feder. É isso que o pecado faz com a pessoa. O menino, primeiro era festa. Como diz o irmão mais velho, na hora da briga com ele, gastou o seu dinheiro com festa, com prostituta, uma opção de amigo, aquilo era uma beleza. Mas sobreveio sobre aquela região um plano econômico e o menino entrou na penúria. E ele acabou só encontrando serviço para cuidar de porco. E ele não podia sequer comer a lavagem dos porcos. Quando a gente vê na rua um jovem drogado, uma menina prostituída, que não tem mais o que comer, tudo cheio de ferida, eu lembro dessa cena do Evangelho. O menino estava fedendo a porco. Eu já recebi vários desses meninos e meninas fedendo a porco. Muito pior. Porque porco lá no Biguá a gente lavava o chiqueiro todo dia. Eu já peguei criança e menino, gente, que depois levei ao médico, a gente tirava a roupa, do pescoço para baixo era só ferida. A Madalena foi nossa primeira filha. Vocês imaginam, a primeira filha que Deus mandou para nós chamava-se Madalena. Deus é 10. Madalena Correia, então vamos soltar as correias dela, né? Agora, semana passada, ela veio me dizer que quer ser freira. Tomara, Deus, vai ser uma freira muito doida, mas vai. Já pensou, se a Madalena virar freira, meu filho, olha, eu tenho chance de ser papa. Mas a gente não sabe, né? Eu não estou aqui hoje. A vida. E lá em casa, na comunidade, amanhã eu vou falar um pouco sobre a recuperação, amanhã eu vou falar sobre o amor vence. Então lá na nossa casa, uma das nossas obrigações é dar um abraço em cada um. Então a Madalena chegou na comunidade, os consagrados, os meninos, e abraça, na hora de levanta tem que dar um abraço, na hora de dormir dá um abraço. Passa uns 3 dias, eu chego lá, a superiora fala, Léo, eu estou com uma coceira aqui no cabelo. Quando eu olhei, gente, essa Madalena tinha tanto, mas tanto piolho, mas nossa, que coisa medonha. E uma moça linda. O encardido deixa a pessoa feia. Ele chega sem dente, magro, tudo manchado, inchado. Olha como uma pessoa começa a usar álcool, ela vai se deformando. Uma pessoa dessa é a grande gargalhada do encardido. Ele olha para Deus e diz, olha aí a sua imagem e semelhança. Ele vibra, porque o encardido não pode fazer nada contra Deus. E o encardido tem pressa porque ele sabe que o único tempo que ele tem é esse. Então ele vai atrás. Ele corre atrás do jovem, ele seduz o jovem, ele quer destruir o jovem, porque aí ele acaba com a família. O jovem começa a se drogar,
A mãe joga a culpa no pai, o pai joga a culpa na mãe. Mas o pai e a mãe são drogados também. Eu conheço família que é inteira drogada. Eles levam o filho lá, padre, se meu filho está com problema de droga. Aí você começa a conversar, o pai bebe todo dia. Não, é a minha cervejinha, né, padre? É alcoólatra. A mãe viciada em antidepressivo. 2 Prozac de manhã, 3 Loxetan de tarde, 9 Anafranil de noite, toma remédio para dormir, toma mais 2 para ficar acordada. Muito bom. Mas o encardido aparece como solução, o problema está no filho. E aí os pais dizem, são as amizades dele. Não, ele arrumou um amigo. Padre, ele era tão bom, padre, tão bom esse menino, padre. Aí ele arrumou um amigo, padre, faz uns 4 meses. Mudou por completo, padre. Isso que coisa. Uma amizade de 4 meses é capaz de mudar o amor, a dedicação, o carinho, a ternura de 18, 19, 20 anos de pai e mãe? Pai e mãe que tem medo que o colega mude o seu filho é porque não tem muita segurança no amor que deu, não. Daí que vem o amor exigente, se bem que isso aí é praia do Padre Haroldo. É isso. Tem mãe que fica com, padre, o senhor sabe, é que agora ele me pediu uma calça nova, padre, e eu tenho medo, se eu não der a calça nova para o meu filho, e ele vai se revoltar contra mim. Querida, se 18 anos de amor, dedicação e sacrifício não foi suficiente para o seu filho descobrir que você o ama, não é uma calça nova que vai fazer isso. Aí vem essa necessidade de ser exigente no amor. O encardido não, ele vai soltando. Como nós estamos criando uma raça de gente fraca, diante de qualquer obstáculo desiste, diante de qualquer obstáculo cai, o encardido está criando essa raça de gente fraca. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa palavra que o Senhor trouxe nessa manhã, penso que ilumina esse acampamento inteiro. Para jovem, mesmo você que já se sente velho, você vai ganhar asas como a águia, asas e olhos como a águia, e vai enxergar longe, e vai ver longe. Aquilo que os olhos humanos não conseguem sequer imaginar, Deus tem guardado e revela para aqueles que o encontram, para aqueles que o experimentam. Então, meus irmãos, a nossa luta é contra o encardido. Há esse exército poderoso que vai seduzindo, que apresenta o pecado como se fosse uma coisa boa. E o jovem vai perdendo a pureza, vai perdendo o carinho, vai entrando nesse abismo do pecado, vai deixando-se seduzir pelo pecado, e chega um momento que não consegue mais viver sem o pecado. E esse menino, fedendo a porco, despersonalizado, esse menino somos todos e somos cada um de nós. É assim que eu olho para aqueles meus filhos, para aquelas minhas filhas. Crianças, gente, crianças. E isso está no Brasil inteiro. É impressionante a força que tem os traficantes. Impressionante. Mas ao mesmo tempo, por que isso acontece? Ontem ainda no Jornal da Band e depois a própria Rede Globo no Jornal Nacional também falava do problema das drogas. Dizia, os laranjas, os traficantes, têm as melhores armas. Por isso que é difícil a polícia combater o tráfico. Eles dão o melhor da vida deles para o encardido. Está na hora desse exército que está aqui dar o melhor de si para Deus. E se a hora que a gente tiver essa coragem,
Nós chegamos a essa certeza: o amor vence. E foi o amor que venceu na experiência desse jovem também. Quando ele estava lá no buraco, quando ele estava lá no fundo do poço, no que ele se lembrou? Do amor e da fartura do Pai. Aliás, eu fico impressionado com essa dinâmica do Evangelho. E se não olharmos para essa dinâmica do amor que vence, do amor que é mais forte do que a morte, nós não chegaremos a esse abraço do Pai. Por isso que é preciso levarmos os jovens a fazerem uma experiência do amor de Deus. Uma experiência profunda. Padre Deon, o fundador da minha congregação, dizia: a grande causa de todos os males da sociedade está na recusa ao amor de Deus. Não é tanto a experiência de que eu tenho que amar Deus. A experiência mais forte ainda é saber que eu sou amado por Deus. Que eu tenho um Deus que me entende, um Deus que me atende, um Deus que compreende toda a minha fraqueza, um Deus que me ama. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou anta. Eu não sou imagem do encardido. Eu não vou deixar me destruir. E é o que eu digo aos pais de crianças e adolescentes: amem verdadeiramente os seus filhos. Levem seus filhos a fazer a experiência do amor de Deus. Porque pode ser até que ele se perca, como esse menino se perdeu, mas ele voltou. Nós, cada um de nós, precisamos experimentar: Deus me ama. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Até o cabelo da sua cabeça está contado. Como o Roberto Carlos canta, detalhes tão pequenos de nós dois, o amor de Deus se revela nesses detalhes. Ou como o Peninha compôs e o Caetano canta: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Deus cuida de mim dia e noite, 24 horas por dia. Se eu estou no pecado, se eu estou na vitória, na derrota, Deus está cuidando de mim. O meu coração bate 75 vezes por minuto, 4.500 vezes por hora, 108.000 vezes num dia. É Deus dizendo: eu te amo, 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 eu te amo. Então quem não experimentar esse amor não vai ter coragem de entrar nesse exército, gente. Porque os jovens estão entrando no exército da droga. No Rio de Janeiro, por dia, informação de ontem, 7 jovens morrem em consequência da droga. A droga está tendo mais mártires do que a igreja. Porque muitas e muitas vezes nós ficamos aqui na superfície. Nós, como o Papa Paulo VI lembrava no Evangelho Anunciante, nós passamos um verniz de evangelização. É preciso penetrar o nosso coração, as nossas ideias, a nossa mentalidade, o nosso corpo, a nossa mente, até a gente chegar a uma experiência: Deus me ama, eu não preciso de nada. Se não existisse mais ninguém no mundo, Deus não me amaria mais do que Ele já ama, porque Deus só sabe amar de um jeito: amor eterno, amor paterno, amor fraterno, amor materno. Esse é o amor de Deus, e o mundo precisa saber disso, e vai saber como? Através de nós. O encardido vai tentar nos seduzir sempre. Mas se nós temos essa certeza: Deus me ama. Padre, eu acho que ninguém me ama. Deus ama você. Ah, meus irmãos, é esse amor de Deus que nos faz voltar. É a certeza desse amor. É a certeza desse amor de um pai que está de braços abertos nos esperando. O menino: na casa de meu pai tem tanta coisa boa. Entrou então em si.
e disse: eu vou voltar. E eu queria deixar esse convite para essa manhã. Que você também pudesse agora entrar dentro de si e dizer: eu vou voltar. Eu quero voltar para ti, meu Deus. Eu quero voltar para o seu abraço. Eu quero voltar para o seu carinho. Feche seus olhos e diz isso para Deus. Eu quero voltar. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido, este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Diga comigo. Eu não me acostumei nas terras. Eu quero ouvir você dizendo: eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido, este é o meu lugar. Eu não me acostumei. Fica em pé e diz isso para Deus. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Diga isso pro irmão que está do seu lado. Diga: ore por mim. Eu quero voltar para Deus. Eu estou sentindo tanta saudade desse abraço. Ah, Senhor,
O Senhor sabe que eu tenho feito tanta coisa errada. O Senhor sabe que eu tenho buscado em tantos lugares. O Senhor sabe que, como jovem, aqueles momentos em que eu estou, aquele vazio no meu coração, o Senhor sabe que eu tenho ido buscar na bebida, preencher vazio aqui dentro, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que eu tenho buscado no sexo, e algumas vezes até no sexo errado, desregrado, prostituído, efeminado. O Senhor sabe que eu tenho buscado preencher meus vazios com a maconha, com a cocaína, com o crack, com o álcool. Senhor, liberta-me. Eu quero ter a coragem, Senhor, de renunciar com a boca, como eu renunciei hoje de manhã, e de renunciar com a vida. Eu não quero ser dominado mais pelo encardido. Eu não quero mais ser dominado pelo demônio e todas as suas obras. Eu quero ser livre. Liberta-me, Senhor. Leva-me para o colo do Pai, Senhor. Eu quero receber esse abraço. Eu preciso desse abraço. Junta-me, Senhor. Eu sei, Senhor, que às vezes não é fácil abraçar aquele que está caído, aquele que está jogado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que talvez meus pecados, Senhor, me afastem tanto porque eu esteja fedendo. Mas eu sei que o Senhor morreu por mim. Jesus, leva-me nessa manhã para o colo do Pai e reina na minha vida, Senhor. Eu preciso desse abraço. Eu necessito desse abraço. Seja canal agora desse abraço de Deus para o seu irmão. Mas faz esse irmão sentir o seu abraço agora. O abraço do Pai. Não é assim de 4, 5, não. O filho pródigo veio cabisbaixo, pensativo. Será que meu pai vai me receber? E o pai veio correndo ao seu encontro. Quantas palavras morreram naquele abraço. Coloca, nem que seja nas mãos de Deus, o pranto das suas mãos. Quantas vezes a gente é esse jovem e não tem muita coisa para dar para Deus, e Ele nos espera com esse abraço, porque Ele nos ama. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti, um sonho tão normal. Alessio, dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. com confiança, quero ver. Confiei no teu amor e voltei. Sei, aqui é meu lugar. É o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou esse pranto em minhas mãos. Meu pecado,
amigos conheci, disseram adeus, a solidão em mim. Esse patrão é cruel demais. Patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata o servo assim. Então você confia e entrega. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. É meu lugar. Eu sei, Deus fez, ó Pai, e